Amigos queridos, uma alegria estarmos juntos novamente. Que a paz de Jesus esteja conosco. Esta exposição deveria estar sendo realizada no Centro de Estudos Espíritas Caminho de Luz, na cidade de Bertioga, São Paulo. Porém, em função do momento que vivemos, não é possível sua realização presencialmente, fisicamente, e a faremos de modo virtual com o mesmo entusiasmo e a mesma alegria. Nós vamos conversar hoje sobre um dos mais importantes personagens do cristianismo. Falaremos de João Batista, o precursor. Fazemos parte de um grupo de estudos, o estudo aprofundado da doutrina espírita, realizado pela Federação Espírita Brasileira. E interessante que há um roteiro específico sobre João Batista, e ao realizarmos esse estudo, nos deparamos com uma frase, com uma afirmação de Jesus que nos chamou muito a atenção, quando o mestre no Evangelho de Mateus diz assim: eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior que João. Olhem bem, Jesus está afirmando que de todas as pessoas encarnadas no planeta, exceto o próprio Jesus, é claro, nenhum é maior que João, espiritualmente falando. E se a gente for comparar com todos os importantes personagens do cristianismo, é uma afirmação extremamente importante, daí ter nos chamado a atenção para evoluir um pouco mais nessa pesquisa. E a gente vai falar um pouco, não temos tempo para uma explanação como desejávamos, mas a gente vai falar um pouco sobre a vida de João Batista, sua relevância para o cristianismo e faremos também algumas considerações sobre a prática do batismo. O nascimento de João Batista foi revestido de um clima de muitas expectativas e de surpresas. Seu pai era um sacerdote chamado Zacarias. Sua mãe chamava-se Isabel. O casal procurava vivenciar os ensinamentos divinos, os mandamentos divinos. Não tinham filhos, até porque Isabel era estéril e os dois já estavam avançados em idade. Relata Lucas, em seu evangelho, que tendo ido Zacarias ao templo, um anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará luz a um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. E será cheio do Espírito Santo, já que desde o ventre de sua mãe converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. Notem bem, no espírito e virtude de Elias. Elias foi um importante profeta que viveu no século IX a.C. Suas predições, suas profecias aconteceram. Além de várias referências na própria Bíblia sobre Elias, também no islamismo. O Corão, por exemplo, descreve Elias como um profeta grande e justo, que pregou intensamente contra o culto a Baal. Baal era um dos muitos deuses cultuados à época do politeísmo. E Elias tinha uma fé ardente e era um cansável defensor do monoteísmo, um Deus único. Certa feita, houve um desafio feito por Elias, havia toda uma discussão, né? Javé, o Deus único, Baal, etc. A própria rainha daquela época, lá onde Elias estava, era devota de Baal, e Elias então promoveu um desafio, e foram convocados pelo rei
450 sacerdotes de Baal, e haveria uma prova em que se confrontaria o poder dos dois deuses e se decidiria qual é o Deus verdadeiro. Como Javé, Deus único, nosso Deus, foi o vencedor daquele desafio, Elias então aproveitou-se da situação ao vencer o desafio e ordenou, vejam vocês, ordenou a morte dos 450 sacerdotes de Baal por decapitação. Houveram outras situações em que Elias demonstrou essa sua característica violenta, porém confirmando a efetiva importância desse espírito, é ele, Elias, que aparece juntamente com Moisés durante a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, importante passagem da Boa Nova. Voltando àquele diálogo do anjo com Zacarias lá no templo, o anjo disse então, como vimos, e converterá o filho que viria, converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias. E o Zacarias então falou, mas como é que eu vou saber disso? Eu já sou velho e minha mulher tem idade avançada. E o anjo disse, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e te dar-te essas alegres novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Ou seja, o anjo Gabriel falou assim, ó, sua esposa vai dar à luz a um filho. Você vai dar o nome dele de João. Só que daqui até o nascimento dessa criança, você vai ficar mudo, você vai perder a fala. A mudez de Zacarias, nesse caso, tinha um objetivo de passar uma mensagem ao povo para que este percebesse que alguém especial iria nascer. Zacarias então voltou mudo para casa, se comunicava por sinais e dias depois, para a surpresa geral, anuncia-se que Isabel, estava grávida aos cerca de 60 anos naquele tempo. E assim, no 6º mês de gravidez de Isabel, Maria, a mãe de Jesus, que era prima de Isabel, recebeu também aquela sublime mensagem do anjo Gabriel, anunciando que ela, Maria, conceberia e daria à luz a um filho, que seria grande, chamado Filho do Altíssimo. Conhecemos a passagem da chegada de Jesus. A gravidez de Maria se confirmou e relata Lucas que naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. Isabel, ao ouvir a saudação de Maria, a criancinha, que estava 6 meses, que estava no seu ventre, ficou cheia do Espírito Santo, como diz o Evangelho, e esta Isabel exclamou com grande voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. E eu estou tão feliz, de onde provém a mim que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Isabel já intuiu que o Messias chegava através de Maria. E disse, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria em meu ventre. Claro, a altíssima vibração daqueles espíritos, E quando a criança veio à luz, Zacarias, então, que estava mudo, pediu uma tabuinha e nessa tabuinha escreveu, seu nome é João. E todos se maravilharam. E em seguida, Zacarias voltou a falar, imediatamente louvando a Deus. E essas coisas todas foram divulgadas naquela região. João Batista iniciou sua pregação no ano 29.
E ele propunha o batismo como o início de uma nova vida, que representava o arrependimento dos pecados. E também anunciava a chegada do Messias para logo, dizendo: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. João Batista iniciou a sua pregação no deserto da Judéia. Ele vivia no deserto. Desprezou todas as comodidades da vida, a cobiça das riquezas, os prazeres sensuais, o amor ao luxo, à ostentação. Abriu mão de tudo isso, muito firme, disciplinado, focado em seus propósitos, a sua grande missão, e conseguiu se manter inabalável. Viveu como um nômade, pregando palavras de arrependimento e de transformação. Vestia-se de pele de camelo e alimentava-se basicamente de mel silvestre e gafanhotos. Nas suas maneiras e no vestir, assemelhava-se muito ao profeta Elias, que falamos há pouco. Forte personalidade, assim como o próprio Elias, denunciava constantemente a corrupção e repreendia os pecados dominantes. Foi um médium poderoso, inspirado, e assim transmitia as mensagens do alto, anunciando a chegada do Messias e cumprindo com louvor sua gloriosa tarefa de preparação do caminho para receber a Jesus com seu evangelho de amor. Palavras claras, incisivas, convincentes. Muitos acreditavam que de fato ele era um profeta ressuscitado. E assim as multidões acorriam ao deserto para ouvi-lo. Os judeus, como sabemos, esperavam o Messias. Entendiam eles, e Messias esse queria libertá-los da miséria e da dominação estrangeira, no caso, da dominação romana. E João anunciava a chegada do Messias, dizia que estava próxima e pedia a adesão do povo, estimulando o arrependimento dos pecados, e aqueles que assim faziam confirmava com o batismo. O batismo, repito, para o entendimento de João era a representação do início de uma nova vida. E naqueles dias Jesus então foi da Galileia para o Rio Jordão a fim de se encontrar com João e deixar-se batizar por ele. E nesse encontro memorável, João Batista disse a Jesus: sou eu que devo ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus lhe responde: por enquanto deixe como está. Devemos cumprir toda a lei e a justiça. Amigos, João é o primeiro cristão ativo. De fato, foi o precursor do cristianismo. Foi ele que abriu para a humanidade a era evangélica. Não é à toa, é por isso que Jesus diz que daqueles nascidos de mulher, nenhum foi maior que João Batista. Vocês conhecem a passagem, aquela situação em que Herodes Antipas era, naquele tempo, o governador da Galileia. Herodes era casado, porém acabou se apaixonando por Herodíades, que era a esposa de Herodes Filipe, seu irmão, e tornaram-se amantes. Herodíades acabou se separando do marido, com a intenção de casar-se com Herodes Antipas, e este, por sua vez, também se separou da sua esposa. Porém, João Batista se posicionou fortemente contra aquela união, afirmando que era pecaminosa, ilícita. E assim criou um mal-estar junto a Herodes. E também João, como dissemos, personalidade forte, falava isso publicamente. E o Herodes ficou incomodado com essa situação e mandou prender João Batista lá nas masmorras do palácio. Na festa de aniversário de Herodes, o governador, Salomé, a filha de Herodíades, Salomé, então sua enteada, fez uma dança muito bonita. E o Herodes, que já estava um pouco embriagado, ficou animado com a dança da moça
e disse: olha, fiquei encantado, peça-me o que quiser, pode me pedir qualquer coisa. A menina então foi até a mãe e falou: oh, o Herodes está dizendo que eu posso pedir qualquer coisa, o que eu peço? A Herodíades falou assim: peça a cabeça de João Batista num prato. Herodes ficou incomodado com aquele pedido, né? Primeiro porque havia possibilidade de uma reação popular, já que João Batista era considerado um profeta. E até o próprio Herodes nutria certa simpatia pelo João Batista, pela sua honestidade de propósito, pela sua sinceridade. Porém, ele havia feito uma promessa e mandou degolar João Batista. Em Mateus encontramos depois a cabeça de João foi levada num prato e entregue à moça, e esta levou para sua mãe. Uma cena muito forte, né? Agora, vocês lembram que eu citei que Elias, quando ganhou aquele desafio, ordenou a decapitação dos 450 sacerdotes de Baal? Todos conhecemos, nós espíritas sabemos da lei de causa e efeito. E assim, para o seu auto perdão, era necessário, João Batista mesmo que havia então previsto, solicitado que desencarnasse da mesma forma que ele causou aquelas pessoas no passado. Lei de causa e efeito que se cumpria 900 anos depois. Após a transfiguração de Jesus, Jesus desceu do Monte Tabor e houve um diálogo ali com alguns apóstolos, em que Jesus falava para vocês quem é o Messias, que era ele próprio, evidentemente. E um dos apóstolos perguntou, baseado nas Escrituras, perguntou assim: o Senhor é o Messias, é claro, mas por que dizem os escribas, a lei, que era preciso que antes venha Elias? Ou seja, as Escrituras, o Velho Testamento, diz que Elias deveria voltar para anunciar a chegada do Messias. Está lá no Velho Testamento, é só dar uma olhada. E Jesus então lhes respondeu. Insisto, amigos, registrem essa informação. Mateus 17, literalmente Jesus diz assim, porque o apóstolo falou: mas Elias não tem que vir para anunciar? E Jesus disse: é certo que Elias tem de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, antes o trataram como lhes aprouve. É assim que farão morrer o Filho do Homem, ele próprio. Então, conclui Jesus, então seus discípulos compreenderam, aqueles que o ouviam, que era de João Batista que ele lhes falara. Amigos, algumas traduções, algumas versões da Bíblia omitem essa última frase. Repito, está lá, procura algumas versões, procura na internet que vão achar. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara, quando disse que Elias já veio. Essa passagem, descrita com clareza no Evangelho de Mateus, não deixa dúvidas, não permite equívoco, não há aí questões de interpretação, não tem figura de linguagem nem alegoria, é uma afirmação positiva do próprio Jesus, dizendo que João Batista é a reencarnação de Elias. Ponto. Não se discute se está na Bíblia, está no Novo Testamento. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Algumas considerações sobre o batismo, a prática do batismo. O batismo, essa palavra vem do latim baptismus, que significa imersão ou mergulho. Diferentes seitas da antiguidade já tinham esse hábito da prática dessas imersões, que eram preparatórias para o culto às divindades da época. E, porém, entre os judeus foi João que tornou essa prática popular.
E assim aqueles que se propunham, como dissemos, a uma renovação moral, João os batizava mergulhando-os nas águas do Rio Jordão. Por isso ficou conhecido como João o Batista, aquele que batiza. Era uma prática simbólica, testemunho de arrependimento, uma espécie de que a alma ficava lavada dos seus pecados. João só aplicava o batismo em adultos, que podiam, portanto, analisar entre o certo e o errado para se arrependerem. A questão que a gente quer propor aqui é a seguinte: seria o batismo necessário para a salvação da alma? Jesus vinha de uma família judaica. Mesmo sabendo da puerilidade dessa prática, porém, para não confrontar, para não chocar os costumes dos seguidores das leis mosaicas, deixou-se batizar por João Batista. Ele, porém, Jesus, não instituiu nenhum tipo de ritual, nem designou lugares especiais para o culto a Deus, etc. E sabemos, Jesus não batizou a ninguém, não adotou essa prática durante o seu apostolado. Infelizmente, com o tempo, pouco a pouco foram se infiltrando no cristianismo, que era puro, caridoso, simples, humilde, como Jesus. E foram implantando várias práticas exteriores. Rituais, fórmulas, vestes, roupas especiais, templos, etc. E o batismo de água, ao invés de se extinguir, assumiu uma importância ainda maior, em prejuízo do verdadeiro significado espiritual que pretendia João Batista na época, que era purificar, permitir que a alma fosse lavada simbolicamente. E ao longo do tempo criou-se uma cultura entre nós de que a salvação da alma depende dessa prática exterior, desse ritual. Tem gente que fala, meu Deus, se a criança não for batizada, ela não será reconhecida por Deus. Por favor, né? A lógica, o bom senso repele essa ideia simplista de que a renovação espiritual se dê com a simples aplicação de água em bebês, em crianças ou adultos. Se isso fosse verdade, meu Deus, os povos selvagens, por exemplo, que não têm essa prática, não seriam acolhidos pela providência divina, o que não faz o menor sentido. Somos todos filhos de Deus, e Deus é amor infinito para com todas as suas criaturas. Cerimônias, rituais desse tipo eram compreensíveis no passado, em que as pessoas não tinham conhecimento, muito menos uma fé raciocinada. E como nós espíritas, acho que muitos perguntariam, como é que a gente espírita deve se posicionar em relação ao batismo? Lembro, o espiritismo desenvolve a fé raciocinada. Sabemos, portanto, que o batismo é apenas uma prática simbólica que racionalmente não se justifica. Ah, tá, mas e se alguém me convidar para batizar, para ser padrinho, madrinha de alguém? Nossa sugestão, não há o Espiritismo não impõe nada a ninguém, em absoluto. Livre-arbítrio total. Mas a nossa sugestão, nesse caso, é que a gente explique com todo respeito, carinho e educação que nós espíritas entendemos tratar-se de um ritual, de uma prática que para nós não tem assim um significado racional. Porém, a gente pode, se essa for a intenção, aceitar ser padrinho ou madrinha de alguém, no sentido de que, em sendo necessário, num caso de necessidade, da falta dos pais ou de uma outra dificuldade, não é? Que possamos ser um segundo pai, uma segunda mãe daquela criança, tanto material como espiritualmente. Isso, claro, tem os avós, tem parentes próximos, mas se formos escolhidos para essa missão, e se isso for necessário, a gente pode se propor. Porém, para isso é um compromisso moral, não é necessário um carimbo, um rótulo, nenhum rito ou cerimônia, é verdade ou não?
nenhuma convenção religiosa ou social para que possamos amparar alguém. Porém, com relação aos nossos filhos, às nossas crianças, pelas quais somos responsáveis como pais, avós, tios, enfim, as crianças que estão sob a nossa guarda, devemos sim encaminhá-las, matriculá-las nos cursos, nas atividades de evangelização que são oferecidas nas casas espíritas para todas as faixas etárias, em particular a evangelização infantil. Este sim, meus irmãos, é o melhor presente que podemos dar a uma criança. Melhor do que qualquer situação material, do que qualquer universidade, enfim. Fazer pelas nossas crianças, porque uma criança evangelizada provavelmente será um homem, uma pessoa de bem. E se for uma pessoa de bem, será mais feliz, que é o que desejamos para aqueles que amamos. Portanto, é imprescindível o Evangelho de Jesus na formação moral da criança. Em Provérbios, no Velho Testamento, encontramos: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O Espírito João de Deus, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, diz numa quadrinha belíssima assim: se desejas teu caminho repleto de paz e luz, traze o amor de teu filhinho ao santo amor de Jesus. Vou repetir. Se desejas teu caminho repleto de paz e luz, traze o amor de teu filhinho ao santo amor de Jesus. E assim, meus irmãos queridos, a gente teria muito mais para dizer desse nobre espírito João Batista, mas a gente encerra por aqui essa singela homenagem a esse grande espírito, lembrando a citação de Jesus quando diz: eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior que João. Paz e luz a todos.